Se você quer aprender como estudar matemática do zero, fique comigo até o final que eu vou te revelar. Bem, existe um aluno meu que ele já havia passado em 2 concursos públicos, ele era muito bom nas outras matérias, mas a matemática sempre foi uma pedra no sapato dele. Então, ele passava ali em concursos de nível médio, mas concursos de nível superior, em específico o próximo concurso que ele almejava, ele tinha muita dificuldade de passar, exatamente porque ele não sabia matemática e aquele concurso exigia que ele fosse muito bom na matemática para ficar dentro do número de vagas. Então, eu apliquei um exercício de sondagem com esse aluno depois que ele me procurou para ter aulas particulares, e no exercício de sondagem eu tive uma grande surpresa. Esse aluno ele não acertou praticamente nenhuma questão. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, poxa, se ele é tão bom nas outras matérias, como é que ele não sabe ao menos a matemática básica? Depois eu tracei um cronograma de estudos para ele seguir e nós iniciamos a preparação ali durante 2 a 4 meses. Dentro desses 2 a 4 meses, ele fazia questões, resolvia exercícios ali e, para minha grande surpresa novamente, ele estava acertando mais de 90% das questões. Havia exercícios que ele acertava todas as questões. Outro aluno meu também, esse aluno ele estudava lá no ensino médio e ele havia tirado durante todo o ano escolar de 3 a 5, ou seja, ele não tirou mais que 5 nas provas. E eu considero o ano que ele estudava um dos anos que são cobrados assuntos mais complexos ali da matemática, que exige mais energia. Só que aí, esse aluno ele queria insistir em continuar estudando aqueles assuntos mais complexos, mais avançados, para aumentar a sua nota. E aí, quando eu identifiquei esse déficit, esse erro que ele estava cometendo, eu falei na mesma hora, cara, tu precisa estudar a base da matemática, precisa começar do zero para que você aumente as suas notas na escola. E aí a gente realmente aplicou novamente um plano de estudos com ele. Ele estudou a matemática básica muito bem, construiu ali a base da sua casa para que pudesse subir as paredes de forma mais gradual. E para o grande resultado, ele tirou 9,4. Isso mesmo, alguém que saiu do 3 para o 9,4. E nessa prova que ele tirou 9,4, era uma das provas mais difíceis do ano, se não a mais difícil, eu considero, do assunto que ele havia respondido ali naquela prova. Então ele tirou 9,4. E qual que é o segredo desse aluno? Ele começou do zero, construiu a base da sua casa e aos poucos ele foi avançando no seu conhecimento matemático. E aí eu atribuo aprender matemática é igual a você construir uma casa. Primeiro é preciso você fazer a base da casa muito bem feita e aos poucos você ir subindo as paredes. Já pensou se você construísse uma casa começando pelas paredes sem ter uma base sólida? Com certeza, na primeira chuva, no primeiro vendaval, essa casa iria cair. Então, aprender matemática é igual você construir uma casa. É preciso você ter uma boa base para você ir avançando aos poucos. Outra aluna minha, ela ia fazer ali o Enem, tinha o sonho de fazer medicina, porém ela estava empacada, ela estava emperrada nas questões, não conseguia evoluir, acertava 5 questões, errava 5, e eu tracei novamente um plano de estudos com ela, e aos poucos a gente foi evoluindo, aprendemos a interpretar as questões, mas o grande erro dela também estava na base da matemática. O Enem, ele é uma prova que exige que o aluno saiba todos os conceitos do ensino fundamental ao ensino médio para resolver as questões.
digamos que tem lá uma questão que cobre logaritmo, mas para você aprender, para você resolver essa questão de logaritmo, é preciso você entender propriedades da potenciação, propriedades da radiciação, quiçá números inteiros. Então, a gente estudou ali a base da matemática e essa aluna fez o Enem e conseguiu alcançar os seus objetivos. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas citando vários exemplos de alunos que tinham muita dificuldade e estudou a matemática para que realmente conseguissem evoluir na matéria. E agora você está entendendo a importância de começar do zero. Se você que está assistindo esse vídeo não sabe nada de matemática, ou tem 5 anos que você acabou seus estudos, ou até mesmo 10 anos que você parou de estudar, talvez você tenha uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Sabe por quê? Geralmente aquele cara que já vem estudando para provas, concursos, vestibulares concorridos, ele não começa pela base. Ele se acha que já tem todo o conhecimento necessário e ele parte logo para resolver questão de matemática e ele parte logo para assuntos mais complexos, mais avançados. Talvez isso funcione nas outras matérias, mas na matemática, para você ir para uma questão, é muito importante que você venha estudar o conteúdo, é muito importante que você venha estudar a teoria. Então, esses alunos têm mais dificuldade para evoluir realmente no acerto de questões da matemática do que alunos que estejam começando a estudar, justamente porque quem já está vários anos sem ver a matéria, sem estudar matemática e começa agora, esse aluno provavelmente vai começar do zero. Então ele vai evoluindo aos poucos e vai chegar um tempo que talvez, apesar de ter estudado menos tempo do que aquele cara que está se preparando muito há muito tempo, esse aluno vai ter um nível melhor do que aquele concurseiro raiz que já vem estudando há vários anos. Justamente porque esse aluno aqui começou da base e foi subindo degrau por degrau. E aí a gente também pode atribuir estudar matemática como uma corrida de Fórmula 1, que existe vários carros ali e para que você largue na corrida entre as primeiras posições, é preciso você ter um melhor tempo. Então tem ali a prova que os carros fazem ali as voltas e o carro que tiver o melhor tempo, ele vai largar na frente. Porém, se na corrida, mesmo ele largando na frente, ele não utilizar as estratégias melhores ali, ele corre o risco de ser ultrapassado pelos carros que largaram atrás. Então, o estudante que começa pela base e vai subindo aos poucos, é aquele carro de Fórmula 1 que larga nas posições anteriores. E aquele concurseiro raiz que já vem há muito tempo estudando é o carro de Fórmula 1 que larga na primeira colocação. Então, se o carro que largou atrás vier numa nuance, numa constância, fazendo todas as voltas em bons tempos, ele com certeza vai ultrapassar o carro da frente. Então, não cometa esse erro de começar estudando pelos assuntos mais avançados. Lógico, se você tem uma boa base, se você já construiu a base da sua casa, lógico que você já pode começar a subir as paredes. Porém, se você não construiu ainda, não caia no erro de começar mais avançado. E aí você deve estar se perguntando, professor, como é que eu faço? Quais são os assuntos que eu preciso estudar da base da matemática para ir subindo, galgando degraus por degraus? Então, eu tenho a metodologia chamada escada matemática, você vai encontrar o vídeo aqui nesse canal em que eu falo quais os assuntos que você deve estudar primeiro e depois você ir subindo aos poucos. Aqui embaixo também tem o meu site, lá tem o e-mail, você pode se inscrever para receber esse e-book sobre como estudar matemática e lá eu revelo as técnicas, quais os assuntos que você deve estudar aos poucos. Porém, eu quero que você lembre,
Se você quer começar a estudar matemática do zero, é preciso você estudar a base e ir subindo aos poucos. Com certeza, a médio e longo prazo, você sim vai conseguir alcançar os seus objetivos. Não caia no erro de achar que já entende algumas coisas, que lembra algumas coisas do ensino fundamental e do ensino médio de matemática e já pode começar de cima. Esse é um grande erro, tá? Não faça isso. Comece do zero, estudando pelos assuntos que eu falo no meu site, logo aqui abaixo, e evolua nos estudos. Tamo junto e até a próxima.